Deus é fiel, maravilhoso é o nosso Deus, digno de honra, digno de glória, digno de todo louvor. A palavra de Deus diz em Apocalipse 21, a partir do verso 1, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Palavra de Deus, livro de Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao 4. Depois, se você quiser fazer toda a leitura, será muito proveitoso. Eu estou aqui para passar uma visão pessoal, de uma revelação pessoal, baseada na Bíblia, através de estudo. E de antemão já digo que o certo e o errado, naquilo que se diz a palavra, é a própria palavra certa. E o errado está naquilo que se acrescenta. E o que não se acrescenta, se não houver nenhum acréscimo, a palavra se sustenta. A própria palavra se sustenta. O próprio Deus se revela em Apocalipse, através de Cristo, e João recebe, movido pelo Espírito, um livro que podemos afirmar um livro escatológico, mas com muitas doutrinas de soteriologia, quer dizer, doutrina dos últimos tempos e também doutrinas de salvação. E nós pregamos a palavra de uma forma que ela se sustenta. Nós não temos vontade e nem necessidade de acrescentar nada à palavra. Somente repassar o que nos é revelado através do Espírito. A igreja precisa ter esse papel na terra, apenas anunciar a palavra. E isto nos alegra como comunidade, pois essa tem sido a nossa função. Nem mais e nem menos. Estamos anunciando a palavra. Não se tira e não se acrescenta, somente a palavra. E assim como Jesus
foi incompreendido porque ele não concordava com aquilo que se acrescentava no farisaísmo e aquilo que se retirava no publicanismo. Jesus também foi incompreendido, porque ele pregou a palavra como ela era, como ela é e como ela sempre será. E o livro de Apocalipse é o resultado disso, uma revelação ao apóstolo João a respeito de coisas que virão. E hoje, quando nós lemos o livro, nós sabemos que as trombetas já estão tocando. Nosso Senhor Maranata está voltando. E nós podemos dizer Ebenezer, porque estamos aguardando, porque é Ele que tem nos sustentado. O livro de Apocalipse, ele é algo muito forte da parte de Deus. E nós estamos nessa reflexão, nesse estudo, resumindo, porque é um propósito nosso de, primeiro, lermos toda a Bíblia. E agora estamos passando livro por livro de forma resumida para que possamos começar a ter um entendimento. E depois, pela graça e misericórdia de Deus, iremos estudar livro a livro, capítulo por capítulo, até a volta de Jesus. Então, nós temos uma missão. E isso nos motiva e nos fortalece para permanecermos firmes. Estamos passando como igreja, como comunidade, como povo de Deus, por um processo. E o processo dói, às vezes machuca, mas o processo cura, limpa e transforma. O livro de Apocalipse, em resumo, eu consegui resumir ele em 4 partes. Para quê? Para facilitar o estudo, o resumo que estou fazendo. Eu consigo visualizar aqui no livro de Apocalipse, primeira parte, a introdução, que é muito importante para um breve entendimento. E a introdução daquilo que eu vejo aqui, ela trata a respeito do capítulo 1 ao capítulo 3, fala sobre um Jesus glorificado que aparece a João em visão e ordena que ele escreva. E a segunda parte da introdução é que as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor são reveladas. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, essa é uma introdução breve e para um breve entendimento. A segunda parte, primeira parte da introdução, a segunda parte eu vejo o trono de Deus e os julgamentos, e isso ocorre do capítulo 4 ao capítulo 11. E aí existe posso fazer aqui uma subdivisão, do capítulo 4 ao 5, a visão do trono de Deus e o livro selado com 7 selos. Do capítulo 6 ao 8, a abertura dos 7 selos, trazendo juízo sobre a terra.
E o capítulo 8 até o 11, as 7 trombetas que trazem mais julgamentos e anunciam o reino de Deus. Então, eu tenho aqui a segunda parte. A primeira foi a introdução, a segunda foi o trono de Deus e os julgamentos. Terceira parte, eu posso falar sobre, frisar aqui sobre a guerra espiritual e o final do sistema mundial. Queria muito falar mais sobre o sistema do mundo, mas o nosso tempo é sempre corrido, né? E nós precisamos resumir. Mas existe um sistema, e isso fala sobre no capítulo 12 até o 18. E como vai ser? O capítulo 12 fala sobre a batalha entre a mulher, que é Israel, o dragão, que é Satanás, e o filho varão, que é Jesus. No capítulo 13 fala sobre o surgimento das duas bestas, o anticristo e o falso profeta. Veja que nesse sistema mundial aí, a guerra espiritual, é Cristo que destrói o sistema, irá destruir o sistema. No capítulo 14 até o 16 fala sobre os anúncios finais de juízo e 7 taças da ira de Deus. E do capítulo 17 até o 18 fala sobre a queda da Babilônia e o sistema mundial corrupto. Quer dizer, aqui é revelado todas as coisas. Nós temos na primeira parte a introdução, na segunda parte nós falamos sobre o trono de Deus e os julgamentos, na terceira parte fala sobre a guerra mundial e o final do sistema mundial. E no quarto, e não menos importante, fala sobre o triunfo de Cristo sobre todas as coisas e a eternidade. Isso vai do capítulo 19 até o capítulo 22. Então quer dizer que o capítulo 19 fala sobre a volta gloriosa de Cristo e a derrota do anticristo. No capítulo 20 fala sobre o reino milenar e o julgamento final no grande trono branco. Claro que todos aqueles que creem e professam a palavra sabem que a igreja também será julgada. No capítulo 21 ao 22 fala sobre o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, onde os salvos viverão eternamente com Deus. Então vamos frisar aqui, só para ter um entendimento, dividimos o livro de Apocalipse em 4 partes: introdução às cartas às igrejas, trono de Deus e os julgamentos, terceira parte, a guerra mundial e o final do sistema mundial, e na quarta parte, o triunfo de Cristo e a eternidade. Essa divisão nos ajuda a entender um pouco mais sobre a estrutura do livro. E, então, de certa forma, suas mensagens principais. Esse é um entendimento, um estudo raso que eu fiz e que espero colaborar para o seu entendimento também, porque me fez muito entender algumas coisas. Devo confessar que eu não sou craque em doutrinas escatológicas, mas eu estudo muito sobre soteriologia e sobre graça. E vejo aqui Deus se manifestando através do Apocalipse, deixando bem claro que a salvação é para aqueles que creem, para aqueles que forem fiéis até o fim. E é importante frisar para que o inimigo não tenha vantagem sobre as mentes daqueles que ouvem a palavra, que Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está buscando pessoas que, como Paulo, tenham sensibilidade de permanecer em Cristo e buscar a salvação todos os dias. Como? Orando, jejuando, se arrependendo,
buscando a palavra, confessando pecados, congregando, sendo obediente e submisso em todas as questões, inclusive as financeiras, para que possa Deus ter a liberdade de salvar a alma daquele que crê, porque a salvação vem pela fé. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor o seu coração. Até uma próxima, se assim Deus nos permitir.